Fernando Maia, eu sou membro da diretoria da Asbeia, sócio do escritório Cerdar Arquitetura, e hoje aqui a gente está no nosso segundo bloco do nosso evento Meta Cidades, e agora a gente vai dar sequência olhando para frente, tentando traduzir o futuro a partir das informações que a gente tem hoje. Como o mercado que constrói os espaços onde nos refugiamos, protegemos e socializamos pode interpretar o futuro com precisão suficiente para influenciar novos comportamentos. A conversa de agora vai discutir estatísticas no desenvolvimento das cidades, amparando-se em ciência, urbanismo e uso de Big Data na arquitetura. No palco agora, a gente tem o economista Igor Moraes, diretor de Data Science da ForLabs. O Igor tem pós-doutorado em Estatística e Inteligência Artificial aplicada a finanças pela Universidade da Califórnia e desenvolve soluções algorítmicas para diferentes setores. Atuou como economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Igor. Bom, Fernando, obrigado. Agradecer à diretoria da Asbeia pelo convite, participar desse evento. É sempre difícil falar um pouco sobre o futuro, né? Ele existe para nós. E do ponto de vista de dados e estatística, tem muita novidade, muita coisa interessante que a gente pode acrescentar. E é o que eu quero tratar hoje com esses três temas. Primeiro, um aspecto interessante que aconteceu, principalmente com o lockdown e o stay at home, que é a mudança de comportamento das pessoas, consumidores e trabalhadores. Depois isso nos reflete um pouco sobre a questão de como toda essa mudança de comportamento afeta o desenho de escritórios, né, que nós conhecemos hoje. E por fim, eu quero comentar um pouco como a inteligência artificial nos ajuda a solucionar algumas questões e problemas que estão desenhados aqui. Então, indo para a parte de mudança de comportamento, eu trato dois impactos. O primeiro deles, o fechamento de empresas nos levou principalmente para um modelo de home office que não é novidade, já existe na sociedade e nós temos aqui experiências em outros países, mas para boa parte do brasileiro se tornou um pouco de novidade. E isso gera impactos na economia, seja no consumo, comportamentos, desejos de determinados itens e o abandono de consumo de outros. Esse primeiro impacto nos leva para o segundo, que é essa mudança de comportamento social, o distanciamento, as pessoas se voltarem um pouco mais para a residência, também se refletiu em alguns hábitos de consumo e vai afetar principalmente profissões como a gente está tratando aqui, o mundo da arquitetura, vai afetar o mundo da engenharia. E esses assuntos de mudança de comportamento, né, é claro que o lockdown é temporário, mas a gente experimentou um pouco desse doce, né, e muita gente gostou. Como é que isso se iniciou? Falando um pouco desse gráfico, né, que nós temos aqui, que é uma pesquisa do IBGE feita especialmente esse ano, que é a questão do distanciamento. Quantas pessoas estiveram distante do mercado de trabalho e por quais motivos? O que a gente nota? No início da pandemia, nós tivemos 20 milhões de pessoas que estiveram ausentes, né, que ficaram distanciadas em casa. Hoje é mais ou menos 5 milhões de pessoas, pelo motivo total e pelo motivo distanciamento social, 2 milhões e 700. O que essas pessoas estão fazendo? Bom, boa parte delas ocupadas trabalhando de casa, que é o que nós chamamos do home office. A pergunta que fica é, será que isso é uma tendência para o Brasil? E se é uma tendência, vai mudar muito do comportamento das pessoas em relação a esse trabalho e aos produtos que ela vai adquirir. Vejamos nesse gráfico aqui que no início da pandemia nós tínhamos mais de quase 9 milhões de pessoas em home office. Passadas 20 semanas, esse número é de 8 milhões, ou seja, quase nada mudou. Apenas 1 milhão de pessoas voltou a trabalhar diretamente na empresa, outras 8 milhões continuam em home office. Então parece sim que é verdade, uma tendência se desenha para o Brasil por uma preferência pelo home office. Só que há coisas interessantes para a gente conversar aqui. A primeira delas, essas 8 milhões de pessoas, elas representam apenas 10% do total da população em idade para trabalhar no Brasil. Tá? E mais, quando a gente olha na tabela o percentual dessas pessoas pela qualificação, a gente vê que 5% das pessoas com superior incompleto estão de home office. E um percentual maior ainda para superior completo. Quando a gente olha o grau de instrução das pessoas que estão em home office, a gente chega à conclusão que esse desenho não é para todo mundo. Parece que um nível de qualificação maior
no mercado de trabalho gera a possibilidade de home office. Como é que está a experiência internacional em relação a isso? Eu peguei os dados dos Estados Unidos, uma pesquisa feita em 2019, para um total de 112 milhões de trabalhadores. O que a gente identifica? 23% desse total em home office em 2019, antes da pandemia. Provavelmente esse número na pesquisa de 2020 vai saltar. E mais interessante ainda, quando a gente olha, 23% dos trabalhadores em home office, 21% homens, 26% mulheres. E 37% das pessoas com diploma superior em home office. Se a gente olhar os números Brasil, que hoje é 10% da população em idade para trabalhar, a gente nota que existe talvez um potencial para dobrar esse número, e aqueles 8 milhões poderiam chegar a 16 milhões de pessoas. Bom, aqui fica a minha primeira mensagem para vocês. Essa pandemia e a política do fique em casa, né, do stay at home, ela possibilitou um experimento no mercado de trabalho que pode se tornar uma realidade. Não é para todo mundo, eu salientei, mas fica a questão, nós estamos prontos para isso? Novas demandas vão surgir para esse comportamento, novos produtos vão ter que aparecer e, obviamente, as relações do mercado de trabalho vão exigir leis novas. Tá? Então, deixa eu passar para o meu segundo impacto, que é a questão do consumo. Tá? Se a gente olhar do ponto de vista de economia, com a crise, tudo que se desenhou, vários setores tiveram e passaram por realmente um momento muito difícil, mas tem dois setores na economia brasileira que refletem exatamente essa mudança de comportamento, que é, primeiro deles, a venda de imóveis. E o que eu mostro aqui para vocês? Esse é o melhor ano para a indústria de imóveis desde 2012. Tá? Se a gente olhar aqui no primeiro gráfico, são as vendas ocorridas mês a mês em relação ao mês anterior. Claro, tem 3 meses de queda, que foram os piores meses de 2020, e depois o setor se recuperou. Quando a gente olha o gráfico da direita, o que a gente enxerga? Um crescimento bem maior, que é confrontado com todos os anos a partir de 2012. Então, para vendas de imóveis, positivo, e reflete exatamente o fato de que as pessoas passaram a ficar em casa e sentir a necessidade de mudar esse ambiente. Segundo segmento, vendas de material de construção. Não só quando a gente olha cada um dos meses em relação ao mês anterior, eu estou falando desde julho, mas quando a gente olha o número fechado, que é o gráfico da direita, é o melhor ano para vendas de material de construção desde 2011. Fecho aqui o meu comentário sobre isso, porque não tem nenhum outro setor na economia brasileira que, nesse período considerado aqui, teve desempenho positivo. E a gente consegue identificar claramente que esses fatores, com a pessoa em casa, ela começa a querer fazer uma reforma, trocar os móveis, enfim, os segmentos da economia que refletiram exatamente o stay at home. Nós vamos ter, num futuro próximo, nos próximos meses, dados melhores que vão poder comprovar essa mudança de comportamento. Algumas famílias essa mudança é permanente, tá? Outras nem tanto, mas vai afetar o setor de serviços prestados a famílias dos mais diversos, vai afetar vendas do comércio, a gente vê o comércio se movimentando para fazer a questão da entrega nas residências e promovendo produtos diferentes e itens que possam atender uma mudança de comportamento que as pessoas passaram a cozinhar em casa também, e vai afetar a própria indústria. Então, isso a gente vai conseguir comprovar num futuro próximo com mais dados. Bom, essa é a minha primeira consideração, a nossa mudança de comportamento. E agora eu quero falar um pouco sobre o desafio dos escritórios. Dado que as pessoas estão trabalhando mais de casa, é normal a gente imaginar que vai ter um perfil de pessoas que quer, outros que não querem trabalhar de casa. A PwC fez uma pesquisa ainda em julho, agosto, e consultou a todos os empregados que estão em escritório qual o percentual deles que gostariam de trabalhar remotamente no mínimo uma vez por semana. Essa pesquisa foi feita ao longo de vários meses, né, com mais de 1.200 empresas nos Estados Unidos, as grandes empresas, e a surpresa o que é? 39% dos empregados imaginavam que gostariam de trabalhar pelo menos uma vez por semana em casa. Agora, mais no final da pandemia, esse número pulou para 55%. Então, primeiro, a mudança de pensamento, de mindset das pessoas que trabalham em escritório, que querem trabalhar pelo menos uma vez por semana remotamente. Deixa eu passar aqui à frente. A segunda questão importante que foi feita em relação a escritórios.
nesses dias de semana, qual que era antes e depois da pandemia, quantos dias de semana trabalhar em casa? Então a gente nota um percentual pequeno de pessoas com intenção, antes da pandemia, de trabalhar de casa, 39%. Depois da pandemia, são 42% dos trabalhadores que querem 1 a 3 dias e um percentual de 32% querem trabalhar 5 dias por semana em casa. Eu chamo a atenção para um ponto aqui. Nem todo mundo quer trabalhar os 5 dias em casa. Então nós vamos ter um desafio do ponto de vista de engenharia, de gestão de pessoas e de desenhos dos escritórios, que é contemplar pessoas que querem trabalhar 5 dias de casa com pessoas que querem trabalhar apenas 2 ou 3 dias. E como é que a gente faz isso? Bom, e por que algumas pessoas, né, ainda querem ir no escritório? E aqui estão alguns números interessantes. Primeiro deles, usar a impressora, 28%. 22% afirmaram que o trabalho não ter o trabalho digitalizado, ou seja, o escritório não digitalizou os trabalhos. Metade afirmou que precisa interagir com os outros colaboradores. Isso é interessante para surgir novos produtos e ideias. E 38% afirmou que é difícil conciliar o trabalho com o cuidado das crianças. Mas isso aqui tem essas coisas colocadas aqui têm solução. Todas elas a gente consegue resolver. A questão de o cuidado das crianças é porque as escolas estavam fechadas. Quando as escolas voltarem, obviamente, tu vai ter um espaço um pouco melhor e paz, né, para poder trabalhar. O fato de eu fazer uma interação com as demais pessoas, eu posso criar uma agenda e um dia da semana para isso. E o fato de eu não ter impressora, isso aí vai acabar, né? A gente está deixando de usar papel. Então, provavelmente, esse não vai ser mais um motivo por que as pessoas querem ir para o escritório. Em resumo desse segundo item, eu queria dizer o seguinte: as empresas vão ter um desafio de conciliar pessoas que querem, né, e outras que não querem o trabalho remoto. Bom, e aí isso nos leva para uma pergunta em relação aos empresários. Eles têm necessidade de mais espaço nos próximos 3 anos? Bom, o que a gente nota? Mais ou menos 1/3 disseram que vão reduzir os espaços. Por quê? Porque as pessoas vão estar em casa. Mas existe um contingente grande, né, de respostas, que é metade, que vão ter que aumentar o espaço. E o motivo principal de se fazer isso, mesmo com as pessoas trabalhando em casa, é que agora eu tenho novas necessidades. Eu preciso de um desenho arquitetônico, eu preciso de um escritório que contemple distanciamento. As pessoas vão querer um certo distanciamento. Eu vou querer mais aberturas, eu vou querer mais ventilação, eu não quero ambientes fechados, né? Eu mesmo tenho um escritório no qual o prédio não abre a janela. É um ar-condicionado central, é horrível. Eu deixei de ir no prédio e não quero nem voltar mais lá, né? Por mim, entregava a sala. Mas tudo isso que a gente está discutindo vai demandar, sim, reformas em diversas estruturas para adequar uma necessidade que foi gerada durante a pandemia. Isso é uma realidade que não se desenha só nos Estados Unidos, não se desenha só na Europa, se desenha também para nós aqui. E, por fim, algumas regras, né, e algumas coisas que os empregadores pretendem oferecer. Flexibilizar horas, é muito bom trabalhar de noite e curtir o dia, né? Melhores equipamentos, né? Nós estamos aqui presenciando exatamente um evento online, né? Quanto melhor o equipamento, melhor para vocês interagirem com quem está debatendo aqui. Ajudar a criar relações de contato, né? Nós vamos estar em casa, mas nós precisamos manter os nossos contatos para fazer negócio. Criar um balanço entre família e trabalho. Tem iniciativas interessantes da pessoa que trabalha em casa. Ela vai cozinhar e fica mais próximo da família. Aquele período da hora do almoço acaba tendo um convívio familiar maior. Então atentem bem, nós vamos ter demandas por cozinhas melhores, né? E as regras que vão ter que ser criadas para esse trabalho, né? Porque eu sou um dos que estão experimentando 100% de home office e praticamente é o seguinte, é 24/7. Tu acaba dormindo com o trabalho, né? Não tem como. Mas como eu sou empresário, tudo bem, normal, isso acontece para nós, né? Mas no caso de funcionários, a gente tem que tomar um certo cuidado. Enfim, eu falei dessas mudanças e eu quero encerrar aqui como é que a inteligência artificial está sendo usada e pode ajudar nisso, né? Tenho mais alguns minutos e eu quero falar de Smart Cities, cidades inteligentes, as cidades legais de se viver. A primeira coisa é o conceito. O nosso conceito de Smart City é um conceito no qual a gente consegue integrar empresa, cidadão e governo de uma maneira que a tecnologia facilite a vida das pessoas. Em 3 principais eixos. Qualidade de vida, nós estamos falando poder realmente curtir praças, eventos e curtir a própria casa de uma maneira mais clean e mais eficiente.
Eu estou falando de competitividade, as empresas têm que ter esse ambiente, e estou falando de sustentabilidade e de meio ambiente. Tá? Na verdade, nós temos aqui um total de 6 conceitos, né? É muito smart aqui. Eu tenho que ter uma mobilidade, eu tenho que ter o meio ambiente, eu tenho que ter smart people, ou seja, tem que ser pessoas também conectadas, eu tenho que ter um governo que permita isso, eu tenho que ter uma economia também smart e eu tenho que ter um living, né? Ou seja, eu tenho meu estilo de vida. A grande novidade é que inteligência artificial, IoT, que é exatamente o nosso celular, por exemplo, e a tecnologia 5G vai permitir que essas coisas tenham um casamento. Eu vou falar só de 2 itens, tá? Até porque a gente não tem muito tempo. O primeiro deles é de mobilidade, que é o tópico que a gente tem mais dificuldade de resolver em grandes cidades. Eu trouxe aqui 3 exemplos que foi criado o índice de mobilidade, né, da Deloitte, e peguei, por exemplo, Los Angeles. Né? Quem conhece Los Angeles, né, na Califórnia, sabe muito bem que é difícil tu não usar carro. Então veja bem como é a mobilidade de pessoas, o percentual de pessoas que usam carro em Los Angeles. O desafio dessa cidade para fazer com que as pessoas sejam smart e melhorar a mobilidade é muito maior do que, por exemplo, cidades como Tóquio, que quase nem usa o carro. E São Paulo está ali no meio do caminho. Tá? Então, nessa composição, o que a gente enxerga que as cidades maiores elas têm muito mais desafios, mas isso também se desenha como boas oportunidades. Tá? E quando eu falo de mobilidade, eu estou falando de algumas coisas interessantes que a inteligência artificial já está sendo aplicada em alguns desses lugares. São câmeras, reconhecimento facial, usado para sistema de segurança e também para permitir o melhor monitoramento do trânsito. Então, o que a gente vai ter de reflexo o dia que os governos de cidades, até cidades médias e menores como Porto Alegre, se antenarem de que isso pode gerar para os cidadãos uma qualidade de vida melhor. Vai contribuir para tornar os bairros mais seguros, vai ajudar no planejamento do trânsito e estacionamento e vai permitir o melhor uso do espaço público. Antes de sair de casa, eu vou saber, por exemplo, que a praça que eu estou querendo ir, se ela está cheia de gente ou não. Aquela praça cabe, ela existe, ela lota com 300 pessoas, mas nesse horário aqui de uso da praça, eu nunca vi isso, né? A gente já viu, por exemplo, quando tu abre o Google, tu já viu qual é o melhor momento para ir no supermercado. A melhor hora para ir no supermercado ali é de meio-dia a 1. Ninguém diz qual é o melhor momento para tu pegar, por exemplo, uma rua tal. Ninguém diz, por exemplo, qual é o melhor momento para tu ir numa repartição pública, para tu ir no Cais do Porto, para tu ir, por exemplo, numa praça. Está faltando essa parte de governo nos ajudar para tornar a cidade melhor. Mas isso gera um desafio. Eu estou falando da facilidade e inteligência artificial, mas a mobilidade ela tem algumas barreiras. A principal delas é tecnológica e cultural. Tá? Tem algumas questões aqui importantes. Como é que os governos e empresas vão lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Como é que a população, será que ela está pronta para essa mudança? Será que nós vamos aceitar todo esse monitoramento e as facilidades que vão se colocar para nós? Como é que eu levo essa conectividade para todos os bairros da cidade? Porque na medida em que a gente discute Smart Mobility, eu posso ter bairros e pessoas que não vão poder fazer uso disso. Então eu vou gerar uma desigualdade social maior. Isso a gente tem que olhar com muita atenção para principalmente população de mais baixa renda. E como os governos pretendem disponibilizar esses dados? Não adianta nada o governo coletar dados se não disponibilizar para todos os estatísticos, as empresas criarem soluções para a população. Esse desafio eu deixo aqui na mesa, a gente precisava debater um pouco mais sobre isso, porque é muito importante, é um conceito prévio para que a gente crie uma cidade mais legal de se viver. E o segundo conceito que eu quero falar de Smart Living, né, que é a questão da conectividade da nossa vida social, o uso dos espaços públicos e privados, e usando dados para que a gente possa avaliar melhor todos os programas sociais que são implementados. Tem vários exemplos aqui. Eu falo, por exemplo, monitoramento geoespacial do uso do solo, para a gente poder descobrir em tempo real como é que são microclimas, como é que está uma área abandonada, um lote vago, quais são as pegadas de carbono por bairro, monitoramento digital e em tempo real de todo o uso e meio ambiente do espaço público, microdados de saúde. A pandemia mostrou exatamente isso,
Tem um exercício interessante da Amazon que antecipa e manda, né, um remédio para ti, porque ela identificou que no teu bairro nós vamos ter um problema de gripe. Então tu vai chegar em casa, antes de tu ter a gripe já tem um remédio. Tá? Isso são coisas que a gente só consegue fazer se tiver dados. Se eu tiver dados dos bairros, se tiver dados das famílias, de uso de saúde e tudo mais. E eu quero trazer aqui 3 exemplos. São exemplos já utilizados no mundo. Na área da saúde, são monitoramentos feitos na residência, com as pessoas colocando um dispositivo no pulso para monitorar. Isso aí foi feito com poucas pessoas, para monitorar a evolução da saúde. Evita que essa pessoa precise se deslocar até o hospital e ter um monitoramento em tempo real dela. Isso já foi feito na Escócia. O uso imobiliário, que é uma das partes mais interessantes para nós, é colocar sensores dentro do apartamento para a gente captar umidade, uso de energia, temperatura, o uso das luzes, para ver o comportamento das famílias e entender qual é o melhor horário para se permitir, por exemplo, que uma cortina feche, ou que eu vou acender a luz de um ambiente, ou o tipo de luz que tem que ser oferecida. E, por fim, serviços, né, que o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, oferece principalmente para as famílias mais pobres, para otimizar os programas sociais, ou seja, entender em tempo real as necessidades dessas famílias mais pobres. Bom, caminhando aqui para o meu encerramento, isso tudo é muito bonito, é muito legal, mas nós temos aqui um desafio. Como implementar isso, sendo que nós não temos ainda o acesso a todas essas tecnologias. Mas tem 3 coisas que a gente precisa combinar para permitir que isso seja viável. Primeiro, o IoT, né, que são os equipamentos. Segundo, a inteligência artificial. Terceiro, blockchain. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, se todas as vendas de imóveis no Brasil ou em Porto Alegre fossem registradas numa tecnologia chamada blockchain? Eu teria muito mais transparência, muito mais agilidade nesse processo, eu teria muito mais segurança e eficiência. Quando eu registro no blockchain, automaticamente eu já pago o tributo, automaticamente eu já sei qual apartamento foi vendido, qual apartamento foi alugado. Pergunto para vocês, a gente sabe em tempo real quantos metros quadrados estão vagos em Porto Alegre e em que bairros eles estão vagos? Isso facilitaria buscar um imóvel vazio para alugar. Isso facilitaria os vendedores, facilitaria a vida dos arquitetos para desenhar espaços melhores. Está faltando um pouco o governo nos ajudar a melhorar Porto Alegre e torná-la um Smart City. Como eu lanço aqui na mesa, fica uma proposta, criar, aí essa é uma sigla que eu coloquei aqui, PDSC, Plano Diretor para Smart City. A cidade de Porto Alegre precisaria ter um plano diretor, assim como a gente tem plano diretor de bairros, a gente tem que ter um focado para uma Smart City, para permitir não só criar regras de coleta, uso, mas disseminação dos dados, fora do ambiente político, sem ideologia nesse tipo de projeto, porque deve atender a toda a sociedade. Já tem cidade fazendo isso, a gente não pode ficar atrás. O futuro se desenha, está na nossa mão, a gente já sabe o que tem que ser feito. Eu espero que tenha contribuído com vocês para o debate, e muito obrigado e boa tarde a todos e um bom evento. Igor, excelente a tua apresentação aí, acho que tem muito conteúdo aí, acho que essa é só a ponta do iceberg aí de um assunto muito rico, muito vasto, e eu te convido para ficar aqui com a gente para debater um pouquinho mais ali adiante. Agora a gente vai chamar diretamente de São Paulo a conversa com a Adriana Levisk, sócia titular da Levisk Arquitetos. Ela é arquiteta urbanista e mestre pela FAUSP. A estratégia urbana é o ponto de partida e de chegada para a Levisk Arquitetos. Por meio da arquitetura e do urbanismo, o escritório cria soluções em projetos e consultoria para melhorar a vida das pessoas nas cidades, requalificar os espaços urbanos e viabilizar novos modelos de negócio. Bem-vinda, Adriana. Então, online, Adriana. Adriana, está online. Pode falar. Oi, boa tarde a todos. Estou me habituando aqui que eu não estou ouvindo vocês, eu não estou recebendo retorno aqui. Fernando, eu posso começar minha fala? Pode começar, a gente está arrumando o retorno do Fernando aqui. Então tá bom. Bom, então eu queria
agradecer o convite, parabenizar aí pelo evento, pela fala do Igor, cumprimentar o Igor, o Fernando, cumprimentar o Vicente. Bom, eu estou vindo de São Paulo, né? E vou, acho que, tentar falar um pouquinho aqui com vocês sobre o contraponto do desenho urbano, né? O Igor trouxe algumas questões aí com foco numa cidade do futuro, visando avaliar questões de dados. Eu vou, talvez, tentar falar com vocês aqui sobre aquilo menos gasoso que a gente tem, né? Sobre a concretização do desenho urbano dentro desse cenário, visando cidades onde a gente tente encontrar condições de futuro, de qualidade. Tá? O que eu montei aqui para falar para vocês está relacionado a uma reflexão focada na nossa atividade profissional, enquanto urbanistas, buscando se apoiar em instrumentos, em estratégias de atuação, em recortes e compreensão de comportamentos e buscando oportunidades dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? O escritório vem trabalhando há muitos anos dentro dessa abordagem de desenho urbano, e acho que dentro dessa investigação, que eu acho bastante pertinente aqui a gente colocar como tema de questionamento, é o entendimento do que é interesse público, né? A gente ouviu na fala do Igor aí as diversas opiniões, os diversos desejos que existem entre aqueles que querem voltar, os que não querem voltar a trabalhar presencialmente, enfim, universos e repertórios bastante distintos que compõem a cidade, né? O interesse público vem no sentido de acomodar a grande maioria de questões que possam se traduzir num desenho urbano que resulte em qualidade de vida para grande parte da sociedade, né? Então, é nesse sentido que eu queria enaltecer aqui esse tema, para ver como é que ele se traduz em desenho urbano e em ações ligadas a consultorias estratégicas, do ponto de vista de busca de legislações específicas, como planos diretores, como leis específicas de incentivo ao desenvolvimento de determinadas áreas, a compreensão da articulação dos pares públicos e privados para viabilizar essas transformações, e o próprio desenho urbano que traduza esse interesse público, né? Eu trouxe rapidamente aqui só apresentar um pouquinho o escritório, aqui em São Paulo, né? Tá? E falar um pouquinho aqui para vocês, inicialmente, sobre como a gente tem visto ao longo dos anos a figura do urbanista focando nessa perspectiva de desenhar espaços, de desenhar cidades. Isso é um desafio, isso é um questionamento que eu coloco na mesa para o nosso debate, que é a proposta de entender a atuação do arquiteto urbanista como aquele capaz de assumir o papel de mediador dentro da sociedade, dentro dessa pluralidade de vozes, de desejos, de repertórios, de comportamento, de agentes públicos e privados, né? E o arquiteto, dentro, obviamente, da perspectiva do desenho urbano e do planejamento urbano, poder atuar com uma expertise de mediação e, portanto, de compreensão e tradução prévia desses layers de comportamento e de visão e experiência da cidade, né? A questão do patrimônio do interesse público está diretamente ligada a um senso de patrimônio, né, de pertencimento. Então, que desenho é esse, fruto de uma cultura local ou da diversidade de culturas e repertórios locais que traduzem esse desenho e este modelo de ocupação e gestão de espaços de uso público, tá?
Uma das maneiras que a gente tem para nos apoiar nessa tradução, nessa compreensão de sinais de uma sociedade que ocupa e que habita uma cidade, estão diretamente ligados à experiência, né? A experiência da pessoa com o espaço, a experiência da pessoa nas suas relações, com as questões climáticas, com as questões geográficas, com as questões tecnológicas, né? Então, é a relação experiencial e o universo da percepção que vai compor esse repertório para tocar o maior número de pessoas, para traduzir aquilo que se almeja, aquilo que são as demandas que a cidade busca, que a cidade almeja, né? E eu acho que, nesse sentido, a experiência da pandemia, ela traz para a gente a possibilidade de ler uma série de experimentações que, de fato, aconteceram numa escala e numa velocidade que antes, no nosso tempus vivendi, não me parece que a gente tenha tido de forma tão abrangente, né? Certamente nas guerras, né? Mas no sentido de se construir uma percepção viva de coisas que foram, de fato, experimentadas em um tempo muito curto por uma grande quantidade de pessoas. Isso eu estou falando um pouco com relação a uma conscientização, né? Ela vai para além de uma percepção acadêmica, teórica, que talvez a gente discuta muito no âmbito do urbanismo, no âmbito da academia, mas que passa a ser da compreensão da população em geral, da população comum e dos nossos clientes, certamente também, e dos agentes públicos também, né? Que está relacionado a uma percepção da possibilidade de se flexibilizar padrões de uso dos espaços, padrões de comportamento, padrões de relacionamento, né? Uma percepção clara do que é o espaço público e o espaço privado, né? A vivência em espaços fechados, né? A segregação, o contingenciamento em espaços fechados nos faz entender, pela carência até, o que é a demanda e o valor desse espaço de todos, do espaço público, né? A realização desse espaço público que sempre foi tão pouco presente na nossa cultura brasileira, o valor do espaço aberto, a importância da tecnologia em processos de inclusão social, né? A importância de uma comunicação qualificada, né? Como a gente está vivendo, sofrendo e aprendendo com esse exercício de se comunicar de uma maneira precisa e qualificada. A gente vem perceber as deficiências das políticas públicas, né? Das imensas desigualdades que a cidade traz, da necessidade de novas formas de geração de renda, né? Da reinvenção de novos meios de produção, meios de relacionamento e de geração de renda, da experiência entre o que se trata no espaço físico e no espaço virtual, né? E da compreensão de valor do que são as relações sociais e as relações afetivas. Eu acho que isso passou a ser algo de uma compreensão muito ampla, né? De um grande alcance da população de uma maneira geral. Então, a partir disso, cria-se um grande repertório, uma maior capacidade de troca criativa para se poder buscar soluções projetuais, soluções de apropriação de espaços, de desenho de espaços mais qualificada, talvez com uma troca mais qualificada, né? E aí, nesse sentido, o que eu queria propor aqui, promover para o nosso debate, é um questionamento sobre a nossa posição, a nossa postura, né, enquanto agentes na transformação das cidades, como desenhadores de cidade, ou como mediadores na relação
com sociedade e demais agentes, de como atuar, né? E aí, dentro dessa ótica de uma mediação ativa para intervenção em espaços de uso público, e aqui eu acho importante dizer, sejam eles públicos ou privados, mas com finalidade pública, com finalidade de interação, né? Tem algumas ferramentas que eu acho que são muito efetivas e necessárias para a gente conseguir buscar uma ação que se faça aí mais inteligível e bem-sucedida, né? E elas versam em torno da transparência, né, de um rigor legal, de uma atuação estratégica, de uma perspectiva temporal de longo prazo e de uma governança ativa. Aqui o que eu estou querendo dizer é que, de uma maneira proativa, me parece que uma série de ações qualificadoras e cujas demandas estão pipocando por aí, né? O Igor trouxe alguns dados bastante importantes nesse sentido. Eles requerem uma atuação que não necessariamente e certamente não será somente do poder público, né? A interação de uma cooperação pactuada entre sociedade e poder público, entre projetistas, investidores, agentes públicos e sociedade, para viabilizar e para compartilhar responsabilidades nessas ações, me parece ser um tema de relevância, né? Essa atuação partilhada, essa responsabilidade partilhada, eu acho que ela também é um elemento de relevância nesse momento para viabilizar grandes realizações, tá? Então, e em se tratando de qualificação de cidades, né, cidades no futuro, eu acho que o elemento tempo aqui, ele é algo também importante de ser pensado, obviamente, para além do timing das administrações políticas que cabem dentro dos 4 anos de cada administração pública, né? Mas de uma ação continuada e, nesse sentido, uma governança ativa e que acolha a perspectiva do longo prazo para que a manutenção desses processos de transformação se garanta continuada, né? E aí, nesse sentido que eu trouxe aqui um pouco para ilustrar a nossa conversa, tentando traduzir um pouco em desenho, em espaços, eu fiz um exercício de detectar, de pensar alguns instrumentos legais, né, jurídicos urbanísticos, ou seja, aqueles que a lei de concessões, né, a lei de PPPs, o Estatuto das Cidades, que é a lei federal, os nossos planos diretores, vem regulamentando como instrumentos de oportunidade para proposição de transformações, tá? Então, eu peguei vários desses instrumentos aqui e trouxe alguns projetos, alguns exemplos de processos que a gente participou e que traduzem, em todos eles, uma questão participativa integrada entre a esfera pública e privada bastante relevante, tá? Então, tem um processo aqui da Praça Vitor Tivita, que era um espaço público, que era uma área contaminada e que, através da composição de uma associação de empresas, passou a ter todo um investimento para a requalificação desse espaço e gestão cultural e manutenção do espaço através de um contrato com a municipalidade, né? Então, acaba criando uma condição de identidade, de pertencimento, de afeto com a vizinhança, e uma série de programas aí educacionais, culturais, acabam se desdobrando de uma maneira muito criativa e integrada, onde a própria população tem condição de abraçar essa causa, né, a gente pode dizer isso, e atuar junto ao espaço, tá?
Esse é um exemplo, então ele virou como era uma área contaminada, a gente acabou propondo também falar de processos de descontaminação e remediação. Aqui a gente tem um plano urbanístico que antecede um instrumento que a gente tem regulamentado em São Paulo, que se chama PIU, que é Projeto de Intervenção Urbana, que pode viabilizar a transformação pontual de determinadas áreas da cidade, alterando a legislação de uso e ocupação do solo, se garantido e se comprovado o interesse público, né? Então, é todo um trabalho que, de novo, está relacionado a questões onde a interação com os agentes públicos e com a sociedade é determinante para garantir o enquadramento do interesse público. Tá? Esse é um projeto que a gente desenvolveu com a Königsberg e Vanuc, enfim, com grande envolvimento com órgãos de patrimônio, com as associações de vizinhança, com processos de requalificação dos planos de mobilidade, mas o Jockey Club é um espaço privado, fechado, murado, e que se pretende, nessa proposta, abrir 30%, aí, 40% da sua área para uso público, transformando num parque privado de uso público e viabilizando, assim, novos empreendimentos imobiliários nas áreas livres, né? Tá? É um processo que teve aí uma série de tratativas junto às associações de moradores, que vieram com demandas de soluções de traffic calming, de integração com o plano cicloviário do município, e esse processo agora está na mão da prefeitura para a realização do próprio decreto regulamentador que aprova o PIU. A mesma coisa acontece com o ginásio do Ibirapuera, que nós estamos desenvolvendo aí junto à prefeitura esse PIU, né, e que também tem uma acomodação, uma busca de alinhamento de interesses diversos entre o que são demandas do Estado com relação à lei de concessão, que o Estado promove, pretende a concessão da área para o privado, a municipalidade, que pretende garantir uma série de diretrizes já determinadas no plano diretor do município, e as demandas da própria população, né? Então, a gente está, nesse momento, indo para a segunda consulta pública, visando transformar essa área hoje em situação de degradação, de pouca condição de ativação da sua vocação esportiva e de entretenimento, para instalação de um novo equipamento que deve ser gerido pelo privado num período de concessão de 30 anos, né? Outros exemplos ligados à reurbanização de favelas, né, que também tem uma questão extremamente relevante, que aí eu acho que, pensando na perspectiva de cidades inclusivas, existe um desafio imenso, né, de como tocar, como atingir esta população que nem a condição de habitabilidade tem como uma situação regular, né, como uma situação reconhecida, e menos ainda condições mínimas aí de saneamento, né? Então, o processo de inclusão, ele também passa por aqui para garantir uma condição de equidade, de equilíbrio, de condições possíveis com grande alcance a uma maior parte da população do que aquela que hoje oferece qualidade de vida nas cidades, né? Então, eu estou vendo que meu tempo está quase acabando, eu vou passar só algumas imagens a mais de outros projetos de reurbanização, que também aqui tocam temas de patrimônio cultural e ambiental. Esse aqui é um museu numa área aí de 2 milhões de metros quadrados, 2 milhões e meio de metros quadrados, no extremo sul da cidade, que se pretende um parque ecológico e com percursos temáticos, porque é uma área de preservação ambiental e cultural, né? Falando ainda em legislação, desenho universal aplicado à habitação de interesse social, foi uma regulamentação feita
junto ao governo do estado, que nós colaboramos aí no desenvolvimento das diretrizes para a construção de espaços abertos, públicos, condominiais e da unidade residencial, exigindo que toda habitação de interesse social no âmbito do estado tivesse obrigatoriamente desenho universal, ou seja, condições de flexibilização construtiva e de inclusão, né? Então, eu acho que aí, nesse sentido, a gente entende alguns exemplos aonde o urbanista, que é onde eu queria tocar aqui para o debate, tem a oportunidade de se apropriar de determinadas estratégias e legislações específicas, ou propor legislações específicas para desenhar novos pactos, novos acordos, né, em busca de condições e de gestão da cidade de forma mais qualificada. Para fechar a exemplificação disso, esse é o projeto que a gente está em curso, junto ao Cidade Matarazzo, que é um empreendimento feito num equipamento tombado por um grupo francês e que, num determinado momento do processo, oferece, através de uma proposta de manifestação de interesse, uma oportunidade de requalificação de uma área pública na envoltória do empreendimento, mas não tem nenhuma relação de contrapartida vinculada, né? É uma simples proposta de doação e de presente à cidade. São mentalidades, são ações de percepção da realidade, da responsabilidade compartilhada entre público e privado, que é algo que eu gostaria de colocar aqui na nossa mesa para o debate, porque talvez sejam oportunidades de alcance, né, e de novas formas de tocar o empreendimento, de desenvolver a cidade, principalmente pelo ente privado, pelo empreendedor, de forma que ele materialize valor não só intramuros, mas podendo fazer a transformação, inclusive qualificar o seu empreendimento através da qualificação dos espaços públicos, né? Então, aqui tem um empreendimento aí que é um parque com um túnel sendo construído e uma série de espaços de entretenimento, de inclusão e geração de renda com o mercado de orgânicos, exposições ao ar livre e uma integração entre empreendimentos que foi um aprendizado muito grande aqui, né? Então, eu acho que aqui eu deixo algumas questões para a gente poder aí depois seguir para o debate. Obrigada. Muito legal, Adriana, obrigado pela contribuição. Aí, acho que também é outro assunto muito rico, né? Quando a gente fala de cidade, de urbanismo. Daqui a pouco a gente vai voltar para debater um pouco mais sobre esse assunto. Agora, para fechar esse segundo bloco, eu queria apresentar o Francisco Zancan. O Francisco é da Space Hunters, que é uma empresa que alia conhecimentos de urbanismo com práticas de mercado, trazendo estatística para as tomadas de decisão. O Francisco é arquiteto e urbanista formado pela URGS em 2012, com MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. Francisco, bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Então vou falar um pouco mais rápido, até porque tem bastante material que eu tenho que mostrar, e falar um pouco do que a gente faz baseado em o que a gente faz impacta nas cidades e como que às vezes a tendência natural de uma cidade faz ela ter uma certa vocação. Então, o nosso trabalho ali é bastante estatística, alguns conhecimentos de urbano que o meu sócio, Leonardo, ele tem. E aí a nossa grande dúvida é como é que a gente consegue entender a cidade de uma forma um pouco melhor, né? A gente sabe que existem dados de mercado, que até foi comentado aqui, que se tem aí por censo, tem por Big Data, tem por algumas outras informações, que é onde que as pessoas moram, a quantidade de moradias, verticalização, renda média, etc. Tudo isso aqui nos dá um overview de como é que a cidade está funcionando atualmente e como é que as pessoas vivem nela. Só que a grande questão é que às vezes a gente tem a questão do que a gente chama de morfologia. O desenho da cidade também afeta a maneira como a gente vai usar esse ambiente urbano e a partir daí a gente consegue criar a nossa metodologia que a gente usa na empresa, que a gente consegue aí dividir em 4 etapas e entender como que a dinâmica social ela é moldada de acordo com o desenho da cidade, que a Adriana também mostrou aí anteriormente, falou de algumas questões de tendência, de uso, etc., e como é que o desenho da cidade afeta, né? Então, através do desenho da cidade, a gente consegue entender as regiões de maior uso,
pontos, como é que eles funcionam, a gente consegue, lá a nossa empresa acabar ranqueando como a cidade funciona e ajudar na tomada de decisão, seja de um master plan, ou seja para algumas incorporadoras ou até pequenos investidores, né? O que acontece? A gente trabalha com a questão de morfologia, com sintaxe, ou seja, a gente trabalha com uma tendência daquela cidade funcionar de certa forma, isso obviamente aliado com muita informação de Big Data, isso também aliado com muita informação de mercado, isso também aliado com muita informação dos nossos especialistas ali, eu também, né? Então a gente consegue entender como é que as pessoas tendem a se concentrar numa cidade, como é que é o fluxo, como é que é uma área de abrangência que naturalmente acaba tendo, né? E aí mostrando um pouco do exemplo de Porto Alegre, a gente tem aqui onde está a ANAL, onde a gente está falando hoje, ela está numa região da cidade que, em termos de densidade demográfica, ela é um pouco mais, digamos assim, ela está numa zona mais periférica. Quando a gente vê a questão de verticalização, a gente acaba vendo que essa tendência acaba se repetindo, ou seja, uma região da cidade que tem pouca verticalização, tem pouco prédio, as rendas são mais baixas, a gente tem pouca densidade de pessoas de classe A, B, muito mais classe C por aqui, e ela também está fora do eixo de consumo. Isso aqui são todos dados que no mercado a gente acaba tendo. A grande questão é por que isso acontece, por que, por exemplo, o centro de Porto Alegre também acaba sendo uma região um pouco mais fraca. E aí a gente consegue pegar os dados matemáticos, a questão estatística, e consegue descobrir qual é a tendência natural da cidade funcionar. Que às vezes a maneira como a cidade é desenhada, a maneira como a cidade cresce, ela acaba vocacionando. E como foi dito antes, Los Angeles, muito do trajeto é feito a partir de carro. Por que isso acontece em Los Angeles? Por que Tóquio, São Paulo não tem? Uma das coisas que nos ajuda a entender é mais ou menos onde as pessoas tendem a se concentrar na cidade. Então as pessoas naturalmente elas acabam se concentrando em lugares que são mais perto de todo mundo. Isso é natural do ser humano para conservar energia. O que a gente nota, por exemplo, onde a gente está é uma zona de transição. É uma zona que não tende a concentrar muita gente. O que a gente acaba notando com isso é que aqui todas as iniciativas para a revitalização do quarto distrito elas têm uma dificuldade muito grande. A gente vê o centro de Porto Alegre, que é uma região que está já falecendo da cidade, também está numa região fraca e morta. Por que isso acontece? As pessoas elas tendem a sair. Quem mora na região do eixo norte, eixo sul, não tende a ir para o centro. E isso a gente acaba vendo na evasão de pessoas, aí junta com questão de plano diretor, junta com baixo incentivo para construir um prédio, a gente acaba vendo uma região que acaba morrendo. E porque onde é que a gente tem as maiores liquidezes? São justamente nas zonas mais vermelhas. Então a gente começa a ver que por que o quarto distrito ele é uma região que necessita muito de âncoras para fazer revitalização. Onde é que as pessoas tendem a circular? Quando a gente vai pegar uma cidade americana, uma cidade dos Estados Unidos, a gente vê que ela é muito estratificada. A gente tem as highways, a gente tem a alimentação dada por isso, o que ajuda a identificar por que a movimentação das pessoas é muito dado por carro. Porque o desenho da cidade facilita. A gente vê que em Porto Alegre a gente tem ali as principais avenidas, terceira perimetral, a gente vê por que a Assis Brasil congestiona sempre, a gente consegue identificar estatisticamente essas coisas. Né? E a gente também consegue ver a questão de área de abrangência, o alcance que essas cidades acabam tendo e qual é o melhor lugar para um shopping, por exemplo, que acaba coincidindo no Iguatemi, ali na região mais central. A gente fez um trabalho recentemente na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina, onde a gente fez as mesmas coisas, identificamos a cidade, onde as pessoas moram, o que elas têm, qual a renda, e era para um empreendimento que era uma quadra inteira. E o cara queria saber o que ele poderia botar naquela área, o que ele podia explorar a maneira mais própria. O que a gente viu? Era uma zona que ficava num vazio urbano. Né? Ela ficava numa região onde não tinha nada, a conectividade da cidade era muito baixa. O que a gente falou para ele? Cara, amplia as vias ali, aumenta a conectividade. É o que a gente viu que a facilidade de concentração de pessoas aumentava bastante no terreno dele. Quando a gente via em termos de fluxo, a gente via que tinha um empreendimento grande do Jaime Lerner, que ia sair mais ao sul de Porto Belo. E os caras, pô, isso aqui vai bombar a minha cidade, vai trazer muita gente. Eu falei, não vai, porque as pessoas acabam entrando nas avenidas antes. A gente notou que os principais eixos de circulação da pessoa naturalmente eram os eixos longitudinais da praia. E a gente disse, amplia aquela rua, compra um terreno de 200 mil, faz a ampliação da rua, e matematicamente, estatisticamente, o teu ponto vai ficar naturalmente mais aprazível, mais atraente, tu vai ter um incremento de 20% no teu valor de imóvel. Então era uma compra pequena, que ele ia ter um ganho no valor do imóvel, não porque a pessoa ia poder cobrar mais, mas é porque a cidade ia ficar mais conectada, e essa conectividade atrai as pessoas. E é aquela grande questão, em vez de fazer um grande condomínio que ocupa uma quadra inteira, a gente consegue mostrar matematicamente por que tu consegue fazer uma cidade permeável e pelo desenho da cidade ela ser naturalmente atraente e atrair as pessoas. Aquele conceito já antigo que a própria Jane Jacobs já falava, né, de olhos da rua, movimentação e etc. E a gente consegue mostrar como a cidade ficava mais humana apenas botando uma rua a mais. Então isso aí causa um impacto muito positivo para as pessoas. Isso é bem interessante. E aí a grande questão é, isso aqui tudo eu mostrei com dados que a gente tirou de cidades brasileiras.
onde a gente tem uma informação de mercado, a gente sabe onde as pessoas vivem, a gente sabe o que as pessoas fazem, a gente tem dados de renda, a gente tem dados de verticalização. E o que acontece quando eu falo de uma cidade que não existe ainda? Então esse exemplo aqui é um trabalho que a gente pegou na cidade de Próspera, ela é uma cidade que não existe, é a primeira Charter City que vai ser feita no mundo, de alguns empresários da Guatemala, dos Estados Unidos. Eles compraram uma gleba grande de terreno numa ilha chamada Roatán, em Honduras, e eles estão construindo uma cidade privada, ou seja, um sistema de administração privado, onde as leis de Honduras não servem, elas não são compatíveis com aquela zona. E eles estavam desenhando a cidade do zero. E aí a gente tinha um white canvas, uma prancha em branco. O que a gente viu primeiro? Como é que a cidade naturalmente funcionava? Já tem 75 mil pessoas que habitam essa ilha. Onde que elas tendem a se concentrar? A gente colocou o nosso sistema e pôde ver ali, ó, tem ali algumas regiões de Los Fuertes, tem algumas regiões mais ao sul, próximo dos resorts, que é uma ilha que é usada muito para turismo de mergulho. A gente viu, ó, as pessoas tendem a ficar próximo dos resorts. E se eu colocar a minha cidadezinha ali onde está aquele quadrado, o que acontece? A gente, ó, da maneira que está desenhando a cidade agora, ela é interessante. E a segunda etapa da cidade, quando ela estiver pronta, olha como é que já gerou um núcleo forte ali de concentração. Ou seja, ela tende a funcionar como uma cidade adequada. Só que a fase 1 deles é usar um campo de golfe que já existe. A gente mostrou por dados matemáticos porque aquele campo de golfe não é suficiente em termos de vias para formar uma cidade. Vai ser como se fosse uma região elitizada, afastada. E isso não é uma cidade. Se tu quer ter uma cidade que inclua a população dali, traga a atividade econômica, empregue as pessoas da ilha, que é uma região carente, traz emprego e desenvolvimento, tu precisa ter uma cidade permeável. E é isso que a gente mostrou para eles, que isso aqui é mais sustentável. Ao mesmo tempo a gente mostrou zonas onde vai ser perigoso, digamos assim, em termos de favelização. Ou seja, ele já tem que ter algum cuidado para fazer investimentos sociais. A gente, ó, mais ao sul de Próspera, tem uma tendência muito forte de ter favelização, já vou mostrar. A segunda coisa é quais são as vias mais usadas. Tu tem ali a carretera principal, né, que é a via principal da ilha inteira, matematicamente ela é a via muito usada. E quando a gente fizer a segunda etapa, de Próspera, a gente vê que eles iam colocar um hospital na principal via. Mas quando Próspera estiver pronta, aquela via que seria a via principal de acesso, não é. Eles vão criar um binário da carretera principal naturalmente no projeto. E isso os caras não estavam imaginando. Eles estavam fazendo todos os eixos comerciais serem perpendiculares à praia. E eu falei que não, ele é longitudinal. Falei, não adianta tu tentar forçar e agir contra a natureza humana. A cidade, da maneira como tu desenha, tu pode fazer uma cidade que funcione muito bem, ou uma cidade que não funcione tão bem e seja pouco permeável. E às vezes a gente tem cidades que são muito novas, modernas, que seguem um contexto de quadras grandes, elas são muito pouco caminháveis. E isso a gente consegue calcular. Por que isso acontece? A gente consegue dizer, ó, abre uma rua aqui que tu consegue fazer o fluxo fluir melhor. Por que a gente tem, por exemplo, a Avenida Grécia que não tem ninguém que passa? Porque ela liga de algum lugar nenhum, matematicamente falando. E aí a gente consegue mostrar como é que são as áreas de alcance da cidade, como é que vai funcionar a área de alcance. Ou seja, a gente consegue ver que pelo desenho que eles fizeram, tem naturalmente uma região interessante que vai concentrar serviço de bairro. Como é que vai funcionar aí para serviços mais complexos? Como é que esse raio vai funcionar? E aí o que a gente consegue mostrar é que a região de Los Fuertes, que atualmente é uma pequena favelinha, ela vai ser um dos pontos mais fortes da ilha inteira em termos de facilidade de alcance e comodidade da ilha. Ou seja, ali vai ter uma tendência forte de acabar concentrando gente que está buscando serviços mais abrangentes. Então ali provavelmente vai gerar uma favelização. Então isso aqui a gente consegue ter alguma ideia de como que a cidade tende a funcionar para justamente conseguir inibir algumas coisas, evitar alguns problemas que a gente sabe que tendem a funcionar, e aí consegue falar para o cara, olha, tu vai investir no lugar, o teu hospital, como ele está ali, ele está bem localizado? Não, ele está numa zona periférica da tua cidade. Adianta tu colocar ele aqui, porque ele está próximo da cidade existente, ou tu vai colocar o teu hospital onde seja melhor atendido pela cidade nova de Próspera, que vai ter uma capacidade de 70 mil habitantes. Então isso tudo a gente tem que pensar. Então a gente abriu um pouco a cabeça do pessoal, ajudou bastante, e é a mesma coisa. Às vezes o desenho inadequado de uma cidade nos dá dados estatísticos que mostram que aquela cidade tende a não funcionar. A gente tem casos como Brasília, a gente tem casos como o próprio Campo de Golfe, a fase 1 de Próspera, né? Que aí mostra que a cidade não é tão interessante, a cidade não é tão atraente, né? Então eu falei que eu falava um pouco rápido assim, eu montei um material para ser bem dinâmico. Mas é isso aí, então, agradeço aí, acho que vai vir pergunta, vocês podem tirar bastante dúvida, então fico à disposição, obrigado aí.
Obrigado, Francisco. Outro assunto aí também muito interessante, acho que todos eles correlatos, né? São assuntos que a gente tem muito conteúdo para a gente discutir. E eu queria convidar o Igor para se juntar a nós aqui, para a gente fazer uma conversa sobre esses assuntos que foram muito ricos aqui agora de tarde. Queria começar até perguntando para o Igor, fazendo uma pergunta sobre o primeiro dado que ele trouxe ali sobre o mercado imobiliário, né? A questão de a gente ter dados aí de que o ano de 2020 trouxe um crescimento muito grande no mercado imobiliário. A gente vê as imobiliárias num movimento louco, assim, muito forte, né? Vocês chegaram a fazer alguma análise se esse crescimento é um crescimento sustentável a longo prazo, a médio e longo prazo, ou se isso de alguma forma é uma espécie de bolha, entre aspas, assim, um movimento que foi fruto de um momento um pouco motivado por questões econômicas, de juro baixo, uma espécie de euforia, assim, de preciso me mudar para um lugar maior, ou se isso de fato tem embasamento para se manter nos próximos anos? Bom, Fernando, o que acontece do ponto de vista de análise econômica, boa parte dos fatores que tu citou, eles convergem. Primeiro, o setor de construção civil, desde o início da crise de 2014, o Brasil começou a entrar numa recessão em 2014, ela durou até o impeachment em 2016, e a gente sofreu bastante. Nem mal a gente estava se recuperando como economia, teve o segundo baque, que foi o stay at home, né, o lockdown. Então, alguns setores, como construção civil, eles já vinham patinando há mais anos. Significa dizer o quê? Tu tem um processo de geração de renda, pessoas nascendo, entrando no mercado de trabalho, famílias sendo formadas e, na verdade, não tendo um aumento e acompanhando a oferta de imóveis. Então, tem um represamento nesse mercado que gera um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo é, sim, a taxa de juros está baixa. Quando a gente olha não só de curto prazo, mas de longo prazo pela curva de juros, os financiamentos ficaram baratos. Tá? Assim, claro, não é igual no exterior, mas tu consegue fazer financiamentos hoje a um custo muito menor do que foi há 4, 5 ou 10 anos atrás. Isso facilita porque reduz o valor da prestação. E tu tem muito mais segurança hoje para financiar além de 15 ou 20 anos. Existe uma oferta de recurso, além disso, pelo SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é direcionado ao mercado imobiliário. Pela primeira vez, os depósitos em poupanças atingiram R$1 trilhão. Então, tu tem bastante liquidez para poder irrigar o mercado. E existe o outro fator, que é um fator comportamental. Ou seja, as pessoas, na medida em que começaram a ficar mais em casa, elas viram a necessidade de um ajuste, seja do ponto de vista de reforma, teve bastante crédito para reforma, seja porque elas se deram conta de que não precisavam estar morando num imóvel no qual não agregava nada do ponto de vista de qualidade de vida da família. Então, tu passa muitas pessoas, e provavelmente boa parte de quem está participando desse debate ou está nos acompanhando conhece alguém que se mudou para a praia. A gente tem uma máxima, né, realmente, assim, em economia. Quando a economia está mal é quando o teu vizinho perdeu o emprego. Né, quando chegou perto de ti. E realmente está muito ruim quando é tu que perdeu o emprego. E, na verdade, o que a gente fala exatamente é que hoje todo mundo conhece alguém que se mudou para mais longe da cidade, do centro urbano, procurando realmente uma qualidade de vida melhor. Essa composição de fatores realmente deu um boom no mercado, mas quando tu olha o total, tu ainda vê que é uma recuperação que nos traz para o mesmo nível de 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, ainda tem espaço para crescer. Eu quero te dar um último número que eu atualizei no mês passado. Quando olhamos o CAGED, que são empregos formais no setor da construção civil, tem um segmento na abertura que é emprego para terraplanagem, serviços prestados no início da obra. Nós usamos ele como indicador antecedente. Quando tu aumenta muito o emprego nesse segmento, significa dizer que obras estão em andamento, porque tu primeiro faz a limpeza do terreno, né, e tudo mais. Nesse ano já cresceu 10% o emprego nessa área, em serviços prestados de terraplanagem, limpeza de terreno e tudo mais. Isso é uma boa sinalização de que daqui à frente tu começa a contratar os pedreiros, mestres de obra, e depois vem os serviços de iluminação. Uma boa chance de ter o mesmo crescimento na mesma medida, como uma reação em cadeia. Isso, exatamente. Então começa ali pelo segmento de terraplanagem e depois vai atingindo outros segmentos da economia. Então é uma sinalização bem boa.
Isso provavelmente leva a indústria da construção civil é uma indústria fortíssima no cenário brasileiro, né? Toda a cadeia, né, ela movimenta desde o aço, o vidro, enfim, e até essa parte dos serviços que foi o que mais sentiu na crise, né? Principalmente porque tu reduz serviços prestados a famílias e todo tipo de movimento de pessoas, né, e envolve muita coisa da construção civil. Como é que tu não consegue imaginar a construção civil, a não ser alguns serviços como a da arquitetura, que tu consegue fazer à distância, algum outro tipo, mas no resto é mão na massa. Eu tenho que ter um contato físico, eu preciso da pessoa ter contato. E com a restrição, obviamente, isso sente muito, né? Esta última frase me leva a uma outra pergunta que eu queria fazer para o Francisco. Tu falou do contato, né, da mão na massa, do home office. A gente vê que teve essa mudança de comportamento, como tu mesmo citou, e até a questão daquela pesquisa da PwC, falando justamente sobre essa questão de uma mudança de comportamento um pouco mais profunda, muita gente que adotou efetivamente o home office. E aí eu queria perguntar para o Francisco o seguinte, dentro desse cenário, que muita gente adota o home office, uma boa parcela, uma quantidade bastante relevante, né? Embora muita gente ainda não consiga adotar isso por conta do tipo de profissão, enfim. Isso certamente vai refletir em alguns indicadores, aí, desde o trânsito até a alocação de espaços corporativos. E isso com certeza também vai ter algum tipo de reação em cadeia, onde daqui a um pouco, sei lá, o café ou o bar do bairro corporativo lá, que agora está um pouco menos movimentado, talvez vá sentir, o varejo, enfim. A gente consegue, assim, vocês que trabalham com essa questão de visar uma mudança no espaço, né? A gente já consegue ter elemento suficiente assim para ter uma percepção ou de prever alguns cenários, mudanças, ainda que locais? A gente notou algumas diferenças em relação aos nossos clientes que são de São Paulo. As outras capitais brasileiras são menores, a gente não notou tanta mudança drástica. O que a gente notou, São Paulo tem uma corporação, uma empresa grande. Essas empresas, elas botaram todo mundo no home office, que tinham capacidade, várias zonas de São Paulo estão em deserto, atualmente, a região do Berlim, etc. Outras capitais menores, a gente nota... Então tá, outras capitais menores a gente não nota tanta coisa. Por exemplo, Porto Alegre já meio que voltou um pouco a dinâmica. Ali perto, onde a gente tem o escritório, a vida está quase normal. Óbvio que tem uma oscilação muito grande, não tem mais tanta... A gente não consegue mais prever tanto a receita dos negócios. Por exemplo, numa semana está todo mundo no escritório, semana que vem está todo mundo no home office, e os negócios eles têm uma oscilação muito grande, eles estão tendo ainda dificuldade de conseguir prever isso. A grande questão é que tem alguns bairros brasileiros que não estão prontos, pelo que a gente nota, para ter essa vida de bairro. Então, usando o exemplo local aqui de Porto Alegre, a gente tem a região do Bela Vista, do Petrópolis, é onde eu moro, e aquela zona ali, ela não é propícia para caminhar, não é propícia para uso misto, não é propícia para tu pegar e sair caminhando, sair utilizando. Isso é um problema da questão de gestão pública, né, que por muito tempo alguns planos diretores vieram com uma ideia de segregação de usos, e também pela questão, como a gente tinha falado, da questão de desenho da cidade, permeabilidade da malha urbana. Então, assim, a gente tem essa dinâmica, só que o que acontece? Às vezes a pessoa está em casa, ela está isolada dentro da casa dela. Ela vai precisar o quê? De Uber, vai precisar de outros serviços de compra pela internet. Então, assim, eu não sei quanto que acaba ficando muita coisa assim, revitalizando bairros. A gente não viu muita revitalização de bairros periféricos, a gente viu muito mais pessoas usando e-commerce para fazer compras. Acredito que parte do movimento das pessoas que estão em escritórios vai acabar voltando no final da pandemia. Mas eu não consigo ver uma mudança muito drástica. As vias vão continuar existindo, alguns bairros vão ter que se requalificar, mas acho que pela maneira como muitas cidades são desenhadas, algumas regiões elas tendem a deixar de existir daquele serviço, daquele jeito. É mais ou menos como a gente vê, ainda é meio cedo para a gente conseguir ver algumas coisas, né? A gente ainda tá no meio da pandemia. Para a gente conseguir ter uma certeza, vai ter que acabar e a gente esperar um tempo. Certo. Pois é, e aí eu acho que isso me traz um link também, assim, a questão assim, a desocupação de certas áreas, a mudança de comportamento, me leva até para uma pergunta que eu queria fazer para a Adriana, que diz muito sobre essa questão que ela tocou, inclusive do espaço público qualificado de como a gente lidar com a questão dos muros, né, os empreendimentos que têm essa característica muito por conta de segurança, que hoje a gente vive um cenário de muita incerteza, né, de como é que vão se dar as dinâmicas do convívio nas ruas e tudo mais.
Como é que tu enxerga isso, Adriano? Tu acha que a questão da segurança, da qualificação do espaço público, para a gente ter um espaço legal, passa necessariamente hoje por uma questão de parceria público-privada, de concessões? Tu acha que a questão também assim, da implementação de um 5G, ou internet das coisas, ela vai ter um peso muito grande para qualificar os espaços? Então, certamente que a tecnologia é extremamente fundamental para essas transformações ocorrerem, né? Isso não tem a menor dúvida. No âmbito de planejamento, de alcance da população mais longínqua, aí, né? Ou é com tecnologia ou não se toca determinadas esferas aí da sociedade, né? Agora, eu acho também que tem uma questão de comportamental, de como lidar com os espaços, mesmo privados, com alguma finalidade pública. Né? Eu acho que esse reconhecimento do espaço da cidade como uma ambiência de valorização do negócio, dos serviços, do negócio imobiliário, eu acho que é um tema que está ainda muito pouco explorado e que ele tem uma oportunidade grande de criar novos nichos e novos produtos no mercado, sabe? Eu acho que, assim, se você pensar no empreendimento privado, que tem como padrão o intramuros, e você passa a ter uma relação de integração onde não só a expectativa de reconhecimento desse teu equipamento privado por uma outra parte da população que, eventualmente, não teria a menor oportunidade de se relacionar com aquele empreendimento. E, portanto, a partir daí, a valorização desse espaço, o aumento de público, a criação de novos serviços, um processo de uma possível zeladoria urbana, porque as pessoas passam a ter uma melhor intimidade, uma maior relação com esses espaços de integração e convivência pública. Eu acho que tem um tema aí que ele é relevante, ele é para a gente chamar atenção, inclusive para novas oportunidades de negócios, né? E isso vai redesenhar produto imobiliário, vai redesenhar a cidade, né? Precisa redesenhar, né? Perfeito. Pois é, só que isso tudo, acho que vocês três falaram muito aqui em uma situação muito específica que tem a ver com dados, né? Acho que essa questão de análise de dados, de fazer o uso dos dados a favor de a gente ter assim, uma leitura melhor do processo como um todo, ela é fundamental, me parece. Mas eu me pergunto o seguinte, aí faço a pergunta até para quem quiser responder uma pergunta dessas. Hoje a gente tem um mundo de excesso de dados quase, né? A gente tem dado para tudo. Até uma vez eu li que a gente tem a gente tem mais dados hoje do que toda a humanidade jamais teve, hoje acessível, né, na palma da mão. Como a gente filtrar isso e fazer bom uso desses dados? Essa que eu acho que é uma questão super importante. Mais do que isso é a gente saber centralizar isso em alguma ferramenta, ou a gente conseguir compilar isso de maneira a nos dar subsídio realista para isso, né? O que vocês acham? Quem é que se arrisca a responder essa? Pode um pedaço aqui. Eu arriscaria usar o termo gestão aqui na nossa reflexão, sabe? Eu acho que o dado sem processo e o dado sem gestão, de fato, ele não atinge o valor desejável, né? Então, e para se ter gestão e processo, eu acho que existe uma questão de qualificação das relações, dos papéis de responsabilidades, né? Que eu acho que tem a ver, sim, com pactos de transparência, de rigor e segurança jurídica, né? Com certeza,
também com relação à proteção dos dados, que eu acho que também tem tudo a ver com isso, né? Mas eu acho que para além da perspectiva e da capacitação tecnológica de obter dados e armazená-los, é qualificar os processos de gestão, de comunicação e de garantia continuada desses processos, né? Eu acho que esse é um desenho que a gente precisa se debruçar para garantir um desenvolvimento qualificado e continuado, né? Dos processos aí qualificadores da cidade. Uma coisa que pode ser interessante, e eu acho que tem um impacto muito grande, é a descentralização. Atualmente a gente está vendo uma sociedade muito descentralizada, né? A maneira de comunicação, a maneira de pagamento está ficando cada vez mais descentralizado. A gente está cada vez se desaglutinando em várias bolhas, seja de pensamento, seja de convívio, seja de maneira até de usar dinheiro, né? Eu acho que isso é bom por um momento que a gente tem tanto dado que se a gente for tentar trabalhar de uma forma central, a gente não vai conseguir gerir isso de uma forma adequada. E quanto mais descentralizado, a gente vai ter pessoas que vão, pô, esse dado aqui é interessante para mim, eu falo até pelo próprio uso da minha empresa, né? A gente viu assim, pô, tem dado tal, para a gente isso aqui faz sentido, e a gente está criando uma nova layer de dados baseado com uma outra empresa parceira. Se a gente for tentar fazer algo muito top-down, a gente acaba tendo uma relação muito ruim de gestão, porque muitas vezes pode ser interessante para alguém que está achando que é interessante para aquele público, mas acho que se a gente desburocratizar e deixar as pessoas que estão na sociedade poderem ter acesso aos dados e poderem minerar esses dados e fazer o que é melhor, a gente pode ter aí um caminho muito bom. Então acho que desburocratizar os processos, facilitar o acesso com segurança jurídica desses dados, pode facilitar muito a gente poder utilizar esses dados de uma forma mais propícia, né? As pessoas fazendo negócio com esses dados. Quanto mais gente fazendo negócio com os dados, mais barato ele vai acabar ficando para a população no geral, né? Deixa eu dar uma complementada. Primeiro, o que tu disse é verdade. Nunca tivemos tantos dados disponíveis, mas é que nos últimos 10 anos surgiu um tipo de dado que não existia, tá? Que é o dado não estruturado. É um tratamento do dado não estruturado. O que a gente está acostumado a trabalhar com dado estruturado? É uma tabela, é um CSV com um monte de números de acidente, número de pessoas, renda das pessoas. O que é o dado não estruturado? É o discurso que o prefeito fez, é o discurso que o presidente fez, é um processo que está na justiça, é uma foto. Isso surgiu nos últimos anos, é um mapeamento geoespacial. Então a prefeitura usa lá uma foto de um drone e descobriu que nos últimos 2 anos tu fez um puxadinho na tua casa. Isso é um dado não estruturado. Então isso aumentou muito, realmente. Nunca foi tão grande a disponibilidade. Porém, tem uma coisa, os dados estruturados não avançaram na mesma quantidade. Segundo, isso está de domínio privado. Se tu chegar hoje assim, eu quero um local onde eu consiga pegar toda a movimentação das placas de veículos no Rio Grande do Sul, por cidade, por hora, minuto e rua. Esquece, não existe. Porém, tu tem as fotos das pessoas e onde elas visitaram. Então, tu tem lá no teu Facebook, é um dado não estruturado, mas pertence ao Facebook, eu consigo descobrir onde é que tu passou férias no ano passado. Tu foi lá e postou. E boa parte dos dados estruturados também estão em domínio das empresas. Elas sabem qual o teu perfil de consumo do cartão de crédito, que tu compra fralda, papel higiênico, cerveja, sabonete em tal dia da semana, em tal loja, e tu anda, e ela sabe onde tu mora, ela sabe que tu andou 3, 4 quadras para ir no supermercado. Esse dado está de domínio das empresas. Então, o que nós temos de necessidade hoje para criar uma sociedade em termos de cidade melhor é que o setor público disponibilize dados da sociedade. Porque dados de empresas não estruturados e estruturados tem aos montes. É caro, às vezes, armazenar, às vezes elas queimam dados porque é muito caro, ainda é caro. Mas o que está faltando, na minha visão, para nós é que o setor público se organize para disponibilizar dados de mobilidade, dados do comportamento da sociedade de um ponto de vista mais geral. Aquilo que as empresas não podem fazer, porque o Zafari, a Panvel ou qualquer outra grande empresa não pode liberar o teu perfil de gasto. Mas eu posso ter uma câmera, por exemplo, lá na Nilo Peçanha, que vai dar informação para a minha empresa que trabalha com dados,
quantos carros passam lá por minuto. Eu não vou disponibilizar a placa, mas eu vou disponibilizar pela placa, eu consigo disponibilizar para o pesquisador da sociedade se o ano de fabricação daquele carro, se aquele carro é um SUV ou se é um carro caro ou barato, que aí eu consigo estimar a renda da pessoa que passa naquela rua. Tu vê a diferença? Então, sim, tem muitos dados, mas nós estamos ficando para trás do ponto de vista de dados que agrega à sociedade, porque uma empresa aqui tem domínio, outra tem domínio, uma outra consegue, ela faz dinheiro com isso. Mas para criar bem-estar e qualidade de vida, eu preciso de dados gerais. E isso fica muito difícil de eu exigir que a empresa me libere dados das pessoas, né? Não tem como. Mas isso me parece também, que eu concordo que descentralizar é uma maneira também de a gente, de cada um produzir os seus dados, né, e tornar eles mais baratos, mais como é que eu vou dizer, mais úteis para cada um. Mas me parece que para a questão da gestão pública é fundamental a gente ter algum tipo de centralização disso aí, ou algum tipo de confiabilidade, né? Porque os dados eles são gerados de diversas maneiras e muitas vezes eles são divergentes. Eu acho que essa que eu acho que o grande desafio hoje passa muito pelo que a Adriana falou da gestão dos dados, a gente saber como ler, como interpretar esses dados e poder fazer o bom uso deles, né? E fazer, acho que acima de tudo, as medições ao longo do tempo para entender como é que esses dados estão se comportando efetivamente na prática, né? Até como se fosse uma curadoria, né? O serviço público trabalha como se fosse uma curadoria desses dados que estão dispersos. Ele falou certo, tem muita coisa que as próprias empresas têm que é completamente desorganizado, mesmo as empresas trabalham com dados, né? Então, acho que pode ser interessante ver isso como se fossem dados que necessitam de uma curadoria. Pô, o que está no mercado? Vamos começar a ver e talvez seja uma maneira da gestão pública começar a observar, né? Esse bando de empresa que está por aí, startup que está bolando aos montes, é um prato cheio para tu conseguir pensando os dados que esses caras estão pegando e de repente isso aqui, vamos juntar. Vou te dar um exemplo, a Metroplan. A Metroplan tem dados aos montes de quantas pessoas pegaram o ônibus em tal parada, tal hora, quanto tempo demorou o ônibus para seguir de um lugar tal para outro ponto B. Por que ela não lança toda essa massa de dados para as startups trabalharem e criarem soluções de mobilidade para a cidade? Por que eles acham que eles têm que ficar com esses dados e eles criarem as soluções? Eles não vão dar conta. Aqui fora está cheio de startups, as nossas empresas estão aí para trabalhar com isso. Libera. Não tem sigilo nenhum, porque não está falando que foi o Fernando ou o Igor que entrou no ônibus. Está falando que uma pessoa pegou o ônibus às 5 horas da manhã no ponto tal e essa pessoa desceu no ponto tal às 5h45. E tem isso para toda a região metropolitana. Por que não libera, né? Todo aqui o setor privado, as startups poderiam ajudar a criar soluções. Então está faltando um pouco do entendimento do setor público de trazer, né, essa Smart City para nós aqui fora e não ficar eles achando que eles conseguem criar todas as soluções, né? E até o contrário, né? A gente tem a Didi na China, eles pegaram todos os dados do Uber deles lá, pegaram aquilo ali, compilaram e venderam para as cidades. Falando assim, eu sei os trajetos que as pessoas fazem pelo Uber e eu posso te dizer como tu pode reduzir em meia hora o trajeto das pessoas que vão pro trabalho, a empregada que vai para a casa do patrão para limpar, eles reduziram pela metade o trajeto dela, apenas usando a inteligência do Uber que eles têm, que é a Didi. Eles compraram 99, uns 2, 3 anos atrás, para justamente fazer essa comercialização. Então, o mercado, o Estado também pode pegar do mercado, essas informações estão ali, né? Não tentar todo mundo fazer sozinho, mas se juntar. Mas, de certa forma, acho que a gente tem que amadurecer a política de proteção de dados, né? Porque a gente está falando aí de empresas privadas vendendo dados privados, e até que ponto o usuário está de acordo com a venda desse produto, né? Acho que a gente tem que amadurecer muito ainda essa discussão. Está na mesa e poucas pessoas dominam o tema. Muito poucas pessoas do mundo jurídico ainda dominam o tema, os próprios juízes, né, o Ministério Público, as pessoas ainda estão tateando isso. Mas é sim o tema da vez. Como é que tu disponibiliza um dado do meu comportamento e eu nem sei? Né? Então isso não vai limitar o uso, mas vai democratizar, vai tornar o processo talvez até mais limpo, transparente, mas precisa ter. Eu acho que sim, porque hoje os dados eles são existentes, mas eles são usados pelas empresas da maneira como elas querem. Talvez a transparência seja a palavra. Acho que a Adriana queria fazer um comentário. Você tocou no termo transparência, eu ia falar um pouco em forma de qualificar a relação entre o público e o privado, né? Eu acho que, para além da lei de proteção de dados, eu acho que a gente tem um problema de origem aí, né? Não é a troco de nada que a gente não decola com as nossas PPPs, com os processos de concessão. Existe uma
uma estrutura ainda muito adolescente, muito jovem, nessa relação de confiança, de estabilidade das responsabilidades entre o público e privado. Eu acho que, assim, não é nem só o privado, nem só o público que vai conseguir dar esse passo. É meio evidente que isso só vai poder acontecer de uma maneira colaborativa. Agora, o desenho desses contratos entre o que é direito, o que são os direitos e deveres de cada uma das instâncias, pública e privada, eu acho que é a grande origem desse debate, né? Ela acolhe uma problemática nossa brasileira imensa, né? E que a gente precisa amadurecer nisso para conseguir avançar nos dados e em uma série de outras questões da gestão pública, né? Uma série de outras tantas. É isso aí. Acho que a gente podia ficar o resto da noite toda aqui conversando sobre esse assunto, né? Que tem tanta coisa pra gente discutir, mas a gente tem que passar a palavra aí pro pessoal do terceiro bloco. Então eu queria agradecer a vocês três que nos acompanharam aqui hoje. Parabéns a todos vocês três pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Muito rico e obrigado de novo. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do nosso evento Meta Cidades. Todos aí. Muito obrigada. De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais.
De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais. De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais.
De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse curs.gov.br e saiba mais.